Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo, elegante? Bom, a partir de agora, faremos um panorama geral a respeito do estudo da botânica. Aliás, faremos um panorama geral sobre um recorte muito específico. Falaremos das plantas ditas como briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. É importante frisar que esse é um vídeo introdutório. Então, para quem busca um aprofundamento maior, é aconselhável a busca de um conteúdo muito mais conciso, mas seria interessante que essa introdução servisse de base para a exibição e a mentalidade de alguns conceitos gerais. Posto essa introdução, vamos fazer agora um quadro geral do que abordaremos nesta aula. Falaremos de briófitas, com enfoque nelas, mas também falaremos dos outros grupos. Aliás, a reprodução falaremos apenas em um recorte de briófitas, né? Não falaremos da reprodução dos outros tipos. Inclusive, é aconselhável que você, elegante, busque após essa videoaula outros conteúdos que o ajudem a entender melhor a reprodução dos outros grupos aqui em específicos. Bom, posto isso, comecemos então com as briófitas. Bom, quando a gente fala de briófita, a gente está falando de uma espécie, de um grupo de plantas cuja adaptação em um ambiente é muito propícia à umidade. Então, em regiões que estão próximas à linha do Equador, sobretudo as que abrigam climas mediterrâneos, tropicais e temperados, isso é muito propenso. Beleza. Para iniciar a entender as estruturas deste grupo, a gente tem que primeiro falar que ele não tem vasos condutores. O que isso significa e contribui ou deixa de contribuir na nossa vida? Bom, se não há vasos condutores, significa que isso são plantas de pequeno porte. Por quê? A ausência de xilema e floema. Bom, você vê aí na imagem que está aí algumas estruturas, vê uma chamada esporófito, outra gametófito, um tal de esporo, uma cápsula, rizóides ali. Provavelmente você está perdido e não sabe muito bem o que é isso. Bom, vamos entender tudo, começando pela base, começando pelos rizóides. Bom, quando a gente fala de rizóide, você provavelmente já ouviu alguém dizendo que isso é uma falsa raiz. Beleza, se ela é uma falsa, significa que ela não existe? Não exatamente. Quando a gente fala de rizóide, a gente está falando de uma estrutura de sustentação. Mas é uma estrutura de sustentação que não entra nas características do que é dito como raiz. Que é basicamente uma raiz. Uma estrutura que apresenta vasos de transporte de seiva. Isso é uma raiz. Os rizóides possibilitam o transporte de seiva? Não. Logo, eles não são raízes. Por isso o nome falsa raiz. Ele garante sustentação, mas não transporta a seiva. Você vê aí na sua imagem também uma estrutura chamada esporófito. E vê outra abaixo dela chamada gametófito. Quando a gente está falando de gametófito, a gente está falando de uma estrutura responsável por produzir gametas. Gametas estes que vão fazer um processo de fecundação e dar origem ao esporófito, que você vê aí em cima. Mas para a gente tratar sobre esse processo reprodutivo tão complicado, tão complexo, eu não quero te assustar. Então, eu vou fazer isso com muita calma por você, porque eu não tenho pressa e tenho certeza que você não tem pressa nenhuma para aprender isso comigo também.
Então vamos com calma, vamos sem se assustar. E agora vamos entender parte por parte. Veja, você entendeu já que existem dois processos de reprodução, a meiose e a mitose. Neste ciclo de reprodução aqui das briófitas, elas estarão presentes cada uma em uma fase específica. As fases sexuada e assexuada. Certamente você já se remeteu ao nome, já conseguiu remeter ao nome onde cada processo vai. Posto isso, vamos entender parte por parte agora. Você viu no slide anterior uma estrutura chamada gametófito que produz gametas. Cara, o que esses gametas vão ser responsáveis? Eles vão ser responsáveis por fazer o processo de fecundação. Planta sofre fecundação? Sofre sim. Cara, mas planta, gameta, como que gameta se encontra com gameta para fazer esse processo de fecundação? É exatamente, elegante. Elas são dependentes de água, que leva um gameta ao outro gameta é a água. Água que provém da chuva. Então, a chuva é muito importante para esses caras aqui. Inclusive, para esses caras e para os que virão logo em seguida, que a gente vai falar um pouquinho mais deles. As pteridófitas. Mas, por enquanto, vamos dar um enfoque aqui. Eu já te disse que existe uma estrutura chamada gametófito que produz gametas. Já falei também que eles se fecundam por causa da chuva. Quando ocorre o fim da fecundação, o que a gente vem ter? Divisão mitótica. Você está vendo aqui? Mitose. Então, você já remeteu ao nome. Embrião, filho, mesmo número de N's que a célula mãe. Beleza. Essa fecundação vai originar um zigoto. Esse zigoto 2N, N mais N, né? Dos dois gametas, vai originar o que? O esporófito. E o esporófito, a origem dele é o fim dessa fase sexuada. Hoje, já com o crescimento do esporófito, quando maduro, a gente vai ter a formação de esporos nesta cápsula aqui, que provavelmente está aparecendo na sua tela. Tá aqui a cápsula dos esporos aqui. Você viu que a cápsula 2N foi para formação de esporos N. Por que isso? Meiose. Lembra que quando a gente fala de meiose, você já conhece esse processo, mas eu estou te relembrando. Quando a gente fala de meiose, a gente está falando de algo que está ao meio. O meio remete metade. Então, metade do número de cromossomos da célula mãe. Beleza. Formação dos esporos. O que isso vai influir para a gente? Com a formação de esporos, né, nesta cápsula ali, a gente vai liberar eles para o ambiente. E o que essa liberação vai causar? A formação de novos gametófitos que originarão novos gametas para uma nova fecundação e a formação de um novo esporófito e assim por diante. Teremos um ciclo, o ciclo de vida das briófitas, que está apontado aqui nesta região superior esquerda. Eu já te falei das estruturas presentes nas briófitas. Eu já te falei que elas são de pequeno porte. Eu já te falei onde elas habitam. Eu já te falei sobre a reprodução. Agora vamos falar de quem são elas. As briófitas elas se dividem em três grupos principais. Os musgos, as hepáticas e as antóceras. Quando a gente fala de musgo, isso é muito clássico, né? Os musgos são estruturas muito presentes em ambientes úmidos e que se adaptam facilmente ao ambiente. Você vê à sua direita uma foto do jornal O Globo, tirada em uma cidade no interior da China.
Veja que isso não são casas pintadas, não são casas de grama. Na verdade, isso é uma espécie de vila que foi abandonada há muito tempo. Preveja a capacidade de adaptação aos briófitas. Aquelas plantinhas que aparentemente ninguém dava nada, que eram mais propícias a uma vegetação rasteira, veja que elas tomaram todo o local e aparentemente elas estão bem confortáveis nele. É uma capacidade de adaptação fantástica. À sua esquerda você vê outra foto de uma vegetação mais rasteira aqui dos musgos. O segundo grupo é o grupo das hepáticas. Olha só, elegante. Como visto isso de um pouco mais de perto, né? Uma lente mais bonitinha, uma foto um pouquinho mais bonitinha, isso é mais agradável, né? Primeiro essas estruturas, um verde ainda um pouco mais claro, cidade que até lembra um pouquinho das pétalas, né, de uma flor, mas não são pétalas, não é isso, apesar do parecimento, mas talvez seja um pouquinho legal para você fazer correlação, só não dá para confundir com o grupo que a gente vai apresentar logo em seguida. Daí as antóceras, né, que parecem um pouquinho, são mais parecidas propriamente com espécie de grama, né, de capim, também dá para fazer um pouquinho de correlação, né? Olha, sobrevivemos. As briófitas já foram. Agora só faltam mais 3. Veja que nem doeu tanto assim. Veja que a gente só falou de um ciclo reprodutivo que foi o mais complicado. Agora a gente vai falar apenas de estruturas fundamentais. Parece que tudo vai ficar mais fácil a partir de agora. Pelo menos no nosso recorte aqui, né? Nesse panorama introdutório. Portanto, agora vamos falar um pouquinho de Pteridófita. Quando a gente fala de Pteridófita, a gente está falando de estruturas que têm presentes vasos condutores. Você vê um círculo agora destacado aí na sua tela de vasos condutores de seiva. Eu disse para você anteriormente que a vegetação briófita era rasteira, pela falta de vasos condutores. O que isso vai possibilitar para as pteridófitas? Justamente o contrário que pôs em falta das briófitas. Né? A presença de estruturas que possibilitem tamanhos maiores para os pteridófitas. Quer dizer, isso é uma baita capacidade de adaptação. Preveja que anteriormente era muito difícil para as briófitas chegarem em ambientes mais altos. Agora, com as pteridófitas, a presença desses vasos condutores de seiva vai possibilitar uma excepcional adaptação ao ambiente. Vamos então conhecer um pouquinho dos integrantes. Você vê agora à sua esquerda uma imagem de uma planta que eu inclusive conheci recentemente, as cavalinhas. Agora você vê na sua direita uma imagem mais clássica. Você vê as samambaias. Provavelmente, inclusive, sua mãe, seu vizinho ou qualquer pessoa próxima de você deve ter pelo menos uma. Vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais, então, das pteridófitas. Primeiramente, pela presença de vasos condutores, a capacidade de adaptação a múltiplos habitats é muito maior nela, né? É muito mais propício à adaptação, uma vez que o tamanho dela lhe confere essa habilidade. O ciclo reprodutivo dela também vai se basear na alternância de geração. E aqui está escrito que há uma presença de estrutura de sustentações verdadeiras. Elegante, para eu te falar isso da melhor forma possível, sem te confundir, vamos imaginar que agora as pteridófitas vão ter estruturas totalmente diferentes do rizoide, por exemplo,
das briófitas. Quer dizer, a gente está falando que são estruturas que de fato conferem com sustentação. Por quê? Agora sim está presente aquela característica que faltava nas briófitas. O que? Os vasos condutores. Os vasos condutores, mais especificamente do que? De seiva. Portanto, agora a gente vai ter nessas plantas uma estrutura fundamental, o rizoma. O rizoma que vai ser o quê? Um caule verdadeiro. Agora vamos citar algo mais diferente e que provavelmente você vai encontrar mais nas estruturas reprodutivas, né? Que não é o nosso foco aqui. O nosso foco, lembrando, é um panorama geral, apenas uma introdução para você se aprofundar um pouquinho, mas depois. Vamos falar dos soros. O que são os soros? Os soros são estruturas responsáveis por abrigar esporângios. Quando a gente fala de esporângio, a gente está falando de uma estrutura responsável por abrigar esporos. Portanto, ela é fundamental para o processo de reprodução dessas plantinhas, que certamente você depois vai se aprofundar. Não esqueça disso, é muito importante para o seu processo de formação. Sobrevivemos a mais uma, já chegamos à metade. Você veja que dentro do nosso recorte, a gente já está até um pouquinho mais rápido. Mas vamos, apesar disso, com um pouquinho mais de cautela, porque a pressa é inimiga do bom funcionamento aqui do nosso cérebro. Vamos pensar agora das gimnospermas. Quando a gente está falando de gimnospermas, você vê aí no quadrograma uma novidade evolutiva muito interessante, a presença de sementes. Vamos agora então, a partir do próximo slide, entender um pouquinho mais do que isso significa na prática. Mas antes disso, está aqui alguns dos seus integrantes, principalmente o pinheiro do Paraná. Agora sim, está lá as estruturas. Quando a gente está falando de estruturas das gimnospermas, a gente tem duas fundamentais. O grão de pólen, responsável ali pelo processo de auxiliação reprodutivo, né, que vai ocasionar a junção ali com o óvulo, e o estróbilo. O que é o estróbilo? O estróbilo é a estrutura responsável por produzir os esporos. A gente está falando de esporos, a gente está falando de mais um processo relacionado à reprodução. Então é necessário que você se aprofunde depois para entender detalhes por detalhes o que vai acontecer dentro do processo reprodutivo das gimnospermas. Lembre que que essa aula é apenas um panorama geral, introdutório. Beleza. Finalmente chegamos à parte que é a mais interessante aqui desse grupo dentro do nosso recorte. Vamos falar de sementes. Olha, existe uma coisa antes disso que eu até perdeu por não ter falado antes, sabe? Você, elegante, que é o fato dessas plantas não dependerem de água. Mas agora sim, vamos às sementes. Quando estamos falando de semente, estamos falando que existe dentro dessa semente 3 estruturas. Uma que garante o revestimento, uma nutrição e o embrião. Tá. O que garante primeiro esse revestimento, essa proteção da semente? É o chamado envoltório. Então, o envoltório é esse processo, é essa estrutura que garante proteção. É uma espécie de barreira que impede o contato de meios externos com o embrião. Pense nela como se houvesse um caminho e uma barreira em você. Esse é o processo da semente. Existe uma barreira ao meio externo do embrião. O embrião, o que é de fato o embrião? Aliás, qual a função do embrião? Quando falamos de embrião, estamos falando de uma estrutura responsável por dar origem ao esporófito. Lembra que a gente já disse lá nas briófitas
O que era esporófito? Quer dizer, uma estrutura que surge após a fecundação. Perdão. Agora vamos falar sobre o que é a semente em si. A semente é uma espécie de, para não usar o termo estrutura, vamos usar substância, mas ainda compreendendo ela nesse sentido, que é formada a partir do óvulo, quer dizer, que é formada a partir do gameto feminino da planta. Sobrevivemos a mais uma. Vamos agora entender as angiospermas. Olha que novidade evolutiva interessante que a gente chega no grupo das angiospermas. A presença de flores e frutos. Quando a gente fala de angiosperma, a gente tem aí alguns integrantes interessantes. E quando a gente está falando de angiosperma, é provavelmente o que você mais tem contato no seu dia a dia, que é as flores, que é as plantas que produzem flores, que produzem frutos. São as principais responsáveis aí pelo processo agrícola, né? Daí, vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais. Quando a gente está falando de angiosperma, a gente está falando de estruturas de plantas que possuem raiz, caule e folhas verdadeiras. Já quando a gente vai falar de flor, o que ela é, para que ela serve, a gente está falando principalmente em uma estrutura cuja funcionalidade é a de se reproduzir, é uma estrutura reprodutiva. Mas dentro dela existem algumas subestruturas muito importantes para a gente ter um panorama geral. Olha, isso aqui eu não quero te confundir. Então a gente vai por estrutura, com muita calma, para que tudo seja muito bem explicado, muito bem entendido, para que você não saia com milhões de dúvidas aqui. Pois bem, Alicante, vamos falar primeiro dessa estrutura que está aqui no canto inferior direito, a sépala. A sépala é responsável por proteger a flor e por envolver o chamado botão floral, que não aparece aqui na foto, mas não é tão importante nesse momento para a gente. Agora as pétalas. Você certamente já sabe que é uma pétala, já pegou ela, provavelmente você já tem um contato até cotidiano com ela. Então, você sabe o que é, você já viu, você tem plena certeza de que se eu indicar para você agora, você vai saber o que é. Mas para que ela serve? Qual que é a funcionalidade, a aplicação prática, a praxis dela? Quando a gente está falando de pétala, a gente está falando de uma estrutura responsável por atrair polinizadores. Portanto, espécies de besouros, abelhas, algumas aves muito específicas, são alguns dos animais responsáveis por esse processo de polinização. Beleza, falamos de sépala, falamos de pétala. Vamos falar agora de estame. Olha, o estame não está aqui especificado na foto aqui, mas existem muitas estruturas que o compõem, que estão presentes aí. O estame é basicamente a parte masculina da flor e é composta pelas seguintes estruturas: um filete, um terminal e a antera. Você vê que, pela minha fala, você já localiza duas estruturas aqui, o filete e a antera. Preveja,
ela está do lado direito, mas poderia estar aqui também. Isso aqui é basicamente um espelho disso aqui, não se confunda. Do mesmo modo que essa pétala aqui é um espelho dessa e essa sépala é um espelho dessa. Na antera, você está vendo essa estrutura aqui no canto superior direito, é onde estão os esporângios, responsáveis pela formação de uma estrutura muito importante para o processo reprodutivo, o grão de pólen. O grão de pólen que você vai estudar mais para frente e vai entender que ele se liga ao gameto feminino. Beleza. Finalizamos a parte do gameto masculino. Vamos agora entender o que é o carpelo. É importante também falar que o conjunto dessas estruturas ditas formam o ungliceu, né? Que também você vai entender quando você vai entender um pouquinho melhor quando entender um processo reprodutivo, tá? Vamos falar agora de carpelo. O carpelo, você veja que ele não está destacado em nenhum lugar, é porque ele é a composição também de um conjunto de substâncias. Você vê aqui ao centro superior a presença de uma estrutura chamada estigma. Veja, estigma em junção com o ovário é o que forma o carpelo. Portanto, essa estrutura mais central aqui, correto? E o que é o negócio? Quando estigma e ovário, quando no estigma o ovário e o grão de pólen eles se encontram, eles dão início à formação, ou seja, à fusão de uma estrutura chamada pistilo. O conjunto desse pistilo com o carpelo vai formar o que? O gineceu, outra estrutura fundamental no processo reprodutivo dessas plantinhas aqui. Com relação às frutas que você vê no terceiro tópico aqui, a gente pode falar que são os ovários das plantas, certo? Por fim, vamos discutir um pouquinho das questões ambientais acerca das plantas, dos agentes polinizadores que a gente destacou e de alguns outros tópicos mais. Vamos por partes, também para deixar tudo bem claro. Quando a gente fala de briófita, a gente está falando de plantas que indicam a qualidade do solo. Veja, em ambientes úmidos, como a gente já disse, naquelas regiões próximas às linhas do Equador, ter um indicador de qualidade do solo é muito importante para o processo agrícola, para uma maior fertilidade. Então, a preservação dessas estruturas é fundamental. Você vê no segundo tópico que eu destaco pteridófitas. As pteridófitas elas são atualmente usadas para produção de vasos, tá certo? Agora você deve se perguntar, por quê? Bom, ainda existe, apesar das novas tecnologias de inclusão, uma perspectiva de mercado de desmatamento, tá certo? E as pteridófitas sofrem alguma coisa ainda com esses agentes. Alguma coisa no sentido de muita coisa, né? As gimnospermas são outras que também sofrem com essa questão ambiental. Elas são responsáveis por grande parte da produção de papel. Portanto, apesar dos novos meios de substituição, das novas perspectivas de mercado, né? De inclusão, de reflorestamento, né? De madeiras de reflorestamento, nem tudo é possível, né? Especialmente num país cuja consciência ambiental ainda é pouco abrangida no ambiente social, no ambiente jornalístico, midiático e até escolar. Quando a gente fala de angiospermas, por fim, a gente está falando de agricultura em geral. Eles são muito importantes, são grandes partes
das angiospermas fazem parte do processo agrícola. Então, prevejam como é prejudicial agora a falta de agentes polinizadores. O uso de agrotóxicos, por exemplo, em muitas partes é prejudicial a esses agentes polinizadores e causa a morte. Pode causar a morte de pragas, mas também causa a morte desses agentes que são responsáveis por garantir uma melhor colheita ali no processo agrícola, um melhor plantio. Então ainda existem uma série de questões ambientais a serem discutidas. Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais no tema das questões ambientais, pode ler a carta do chefe de Seattle, um documento histórico preservado pela Organização das Nações Unidas. E para quem quiser, o recado ainda fica dado para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nos processos reprodutivos dos outros 3 grupos de plantas. Fica aí a indicação do canal do Biologia com Samuel Cunha também. E a leitura aí de livros didáticos de boa qualidade aí é sempre bem-vinda, sempre tomando cuidado com o que você lê e do ano de publicação. É isso, muito obrigado, eu espero ter contribuído com você, pelo menos de alguma forma. Valeu, boa noite, boa tarde, boa manhã. Tchau, tchau, galera.